Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa primeira semana com atividades dentro do nosso conteúdo da disciplina de Engenharia da Sustentabilidade. Essa primeira semana não será uma semana de grandes novidades em termos de novos conhecimentos. O conceito que vamos trabalhar e o ambiente que se insere esse conceito na engenharia de produção é um conceito, inclusive, que vocês já tiveram a oportunidade de ter contato e até uma reflexão em outras disciplinas, né? Mas por que a gente começa por ele? Porque é muito importante o seu entendimento para que a gente possa realmente desenvolver um projeto de engenharia da sustentabilidade no escopo da engenharia de produção, ou seja, naquilo que é pertinente ao engenheiro de produção atuar profissionalmente nesta área. E é óbvio que se a gente não conhece os fundamentos e não conhece a sua origem e por que ele está ainda em evidência ou está em mutação, né, nós vamos sempre correr o risco de errar nas propostas, nas soluções. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo nessa primeira semana com o conceito de desenvolvimento sustentável. Ele é muito importante para que a gente possa propor soluções no âmbito da engenharia de produção. Essa, inclusive, é uma área, né, o nome da nossa disciplina é uma área da engenharia de produção, nós escolhemos por isso, pela abrangência. E, sem dúvida, o desenvolvimento sustentável é um dos conceitos mais importantes no que existe de produção de atividades e produção científica na engenharia da sustentabilidade. Muito bem, então, desenvolvimento sustentável faz parte dos nossos objetivos, ter esse conteúdo como iniciante, né, para que a gente possa conhecer os principais conceitos. Ele é o nosso primeiro item do nosso conteúdo programático. E aí nós temos que resgatar a origem, né? Na situação mais formal, não que antes disso não existisse nada, nunca ninguém trabalhou essa questão do desenvolvimento sustentável, não é verdade, mas é a partir, né, desta data, 1987, quando uma comissão da ONU, voltada para o meio ambiente e desenvolvimento, fez um relatório em função do que se identificou de ideias e oportunidades nessa área, ou as demandas que o planeta já demonstrava estar criando, e foi denominado o nosso futuro comum, né? E o que mais ficou emblemático nesse relatório foi quando eles definiram desenvolvimento sustentável, que até então era muito comum a gente encontrar isso nos livros de economia. E os economistas continuam sendo importantes. Nós precisamos conhecer os fundamentos econômicos que definem um desenvolvimento sustentável. Mas o que foi mais emblemático foi a questão de envolver as pessoas e o risco que as pessoas estavam correndo, que é esse conceito que se encontra na maior parte da literatura, que desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que vai atender todas as nossas demandas e necessidades do presente, mas não compromete estes recursos para a demanda que as futuras gerações terão com as suas próprias necessidades. E recentemente eu estava num fórum de trabalho e de discussão dessas questões de desenvolvimento sustentável e foi interessante quando eu vi alguém expondo, né, que país ou que planeta nós queremos deixar de herança para as gerações futuras, né? E interessante que tinha uma pessoa de pouco menos idade nesse ambiente, ela falou: vocês estão usando a minha herança, o meu patrimônio, antes de que eu tenha o acesso a esse patrimônio. E
que foi uma colocação que me fez ficar refletindo muito, contrapondo essa situação aqui. Que realmente, se nós vamos deixar algo para alguém, a verdade é que estamos fazendo mau uso desse patrimônio hoje. Então, realmente, essa falácia que vamos deixar um planeta melhor para gerações futuras ou para as nossas famílias, para aqueles que nos sucedem no ciclo da vida, essa falácia está um pouco equivocada, porque nós já discutimos, já vemos na sociedade uma situação intensa em torno de sustentabilidade, mas muito tímida perto dos avanços que a sociedade está fazendo com os recursos do planeta. Então, esse relatório foi emblemático na sua proposta, na sua discussão, na sua análise. E quando ele foi validado numa Assembleia Geral, ele ganhou mais expressividade, ou seja, virou uma ação, né, conjunta, não só de uma nação, mas do conjunto de nações que representam a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E, logo em seguida, em 1992, o Brasil foi sede, no Rio de Janeiro, de uma conferência voltada para o meio ambiente em desenvolvimento. Isso ficou conhecido como a Eco 92. Mas o mais emblemático é que, a partir desse relatório, os líderes mundiais que vieram ao evento no Brasil, em 1992, assinaram, né, o que foi definido como princípios do desenvolvimento sustentável. Então, isso gerou uma agenda de atitudes políticas, né, a partir de um consenso de um relatório e de uma situação em assembleia, onde todas as nações puderam, digamos, se posicionar, e aí sim iniciou-se um processo, e por isso que parece que faz tão pouco tempo que se discute isso mais intensamente. Mas, na verdade, é que a validação política disso é que fez com que todas as nações se movimentassem. Então, o Conceito de Desenvolvimento Sustentável exige naturalmente uma convergência em 3 pilares: o econômico, o aspecto social e o meio ambiente, né? Então, isso está no escopo dessa primeira situação. Evidentemente que, a partir daqui, outras observações foram feitas e a gente tem uma visão mais pragmática dessa questão dos pilares que nós vamos discutir nas próximas aulas. Então, o desenvolvimento sustentável é um visionário paradigma de desenvolvimento, ou seja, como continuar prosperando economicamente sem danificar o meio ambiente e sem prejudicar as pessoas. Então, se tornou uma situação extremamente diferente do que vinha se fazendo. E se observarmos nos últimos 25 anos, ou seja, desde 1992, né, houve sim uma mobilização, se deu mais comunicação desses fatos e as nações estão se movimentando. Então, governos, empresas, a sociedade está se organizando, um número enorme de ONGs voltadas para o meio ambiente, a própria sociedade se mobilizou independente de governo, independente do Estado. Então, o que pode-se dizer? Que hoje o conceito permanece consistente. Qual? Aquela preocupação de se desenvolver riquezas, mas sem sacrificar, né, a geração futura, né? Mas a implementação está se mostrando difícil, tanto é que tivemos, 20 anos depois, o evento das Nações Unidas aqui no Brasil novamente, e as coisas parece que não se concretizaram tanto quanto se tinha a visão em 1992. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também. E hoje se coloca o grande contraponto com o desenvolvimento sustentável, a questão das mudanças climáticas. E mais se fala das mudanças climáticas do que propriamente que outros recursos estão sendo danificados e não repostos para o planeta.
Então, como eu estava dizendo, em 2012, se fez, digamos assim, um apanhado do que se decidiu em 1992 e se esperava alguns avanços. E aí, o que aconteceu? Né? Os líderes mundiais não avançaram nos princípios do desenvolvimento sustentável como era esperado. Né? Nós acompanhamos esse momento numa expectativa de que haveria a comunicação de ousadas mudanças e não aconteceu. E por isso que a gente deixou essa pergunta, e por que será? A resposta não é tão difícil de se encontrar quando vocês forem acessar o material de estudo, vocês vão verificar que muitos, digamos assim, dos empecilhos, eles estão nas cláusulas econômicas. Ou seja, tem muita gente achando que é melhor preservar a manutenção de uma determinada riqueza, mesmo que ela seja de curto prazo, do que pensar que essa riqueza não vai existir no médio e longo prazo e que tem que ter uma outra solução. Então, é como você pedisse para alguém parar de poluir quando todas as gerações anteriores poluíram, por exemplo. Você travar um desenvolvimento econômico em nome de uma poluição que não é sua, é do outro. Então, tem muita notícia nesse sentido e vocês podem observar isso em todos os materiais, em tudo que está, digamos assim, disponível para ser acessado, não só no conteúdo, no AVA da disciplina, mas fora disso, existe uma infinidade de questionamentos, né, que levam a entender desse porquê não evoluiu. Mas se gerou um documento. Assim como em 1987 tem um documento Nosso Futuro Comum, né, se gerou uma proposta que tem o título E o Futuro que Queremos, né, que nós estamos encaminhando vocês para analisar esse documento ou essa ideia que ficou, né, em torno desse documento que é o relato de 2012. Então, a realidade que temos nesta evolução, né, de desenvolvimento econômico do planeta é o próprio perfil de mudança das organizações. Esse slide, que foi elaborado por um grande amigo da Universidade Federal Fluminense, o professor Cid Aled, ele reflete o ambiente em que nós estamos há algumas décadas organizacionalmente, né? A organização, o sistema produtivo como o centro e alguns atores, né, algumas partes interessadas em torno dessa grande organização. Se olharmos para um passado do século XX, aí não precisamos ir tão longe, isso é o perfil de grandes organizações no planeta como um todo, né? Aqui no Brasil, as grandes organizações, elas estão num passado bem mais recente. Ok, então esse modelo prevaleceu por muito tempo do século passado no século XX. E aí, digamos, nós tivemos no pós-guerra, né, então lá pela segunda metade do século XX, um início de uma mudança e que, digamos, se consolidou a partir do momento em que o mundo digital ficou mais próximo, né, das organizações e a comunicação ficou mais intensa. Então, as organizações foram centradas novamente, mas aumentou o número de partes interessadas. E essas partes interessadas, elas se conectam entre si, não só com a organização, como a gente mostrou aqui no slide anterior. As partes interessadas agiam diretamente com as organizações. E aí a gente tem essa mudança. Todo mundo conectado com as organizações e todas as partes interessadas conectadas entre si. Então, a situação ficou um pouco mais complexa, porque a organização e essas partes interessadas têm que se relacionar com variáveis que algumas controlam e outras não controlam.
O fato é que o ingrediente novo nesta era do desenvolvimento sustentável, ou seja, desde que se assume politicamente que para uma nação, para as empresas, é melhor adotar seu modelo de desenvolvimento sustentável. Muito bem, e aí surge um novo agente, né? Nessa rede, nesse relacionamento, as gerações futuras. Então, ficou mais complexo. E aqui percebam que essas partes interessadas fizeram com que as organizações, não que elas encolheram do ponto de vista econômico, muito pelo contrário, mas elas tiveram que ceder espaço político, né? Então, veja bem, elas vão com as suas propostas, com as suas estratégias organizacionais até um certo ponto. E aí prevalece o coletivo, né? Em alguns segmentos isso é muito forte. Em alguns segmentos econômicos em que as organizações são elos muito fortes, interfere-se menos. Mas mesmo assim, nós não podemos afirmar que não existe uma grande organização que não esteja limitada ou delimitada pelas redes de outras organizações, de outras partes interessadas. Até aqueles que possam boicotar uma determinada empresa pelo seu produto ou serviço. Por quê? Porque está atrofiando, está diminuindo as oportunidades das futuras gerações. Então, nós já temos na vida empresarial, nesse mundo globalizado, situações em que a sociedade rejeita profundamente. Por algum erro, né? Às vezes a empresa lança um produto, faz divulgação disso e depois se percebe que ela está trabalhando com, por exemplo, mão de obra infantil, destruindo florestas. Existem inúmeros casos de rejeição à proposta de produto e serviço de uma empresa, porque essas partes interessadas se mobilizaram e disseram assim, mandaram o recado, isto não pode acontecer, nós não vamos consumir o seu produto, o seu serviço. E a empresa, muitas vezes, para não perder dinheiro, ela retira imediatamente a proposta e fica numa situação de vou repensar. Eu escutei o que vocês estão falando. E não são empresas pequenas, mas o retorno pesa muito. Então, meus caros alunos, essa é a primeira atividade que temos para fazer nesta primeira semana de aula ou de videoaula, né? Que estamos repensando esse conceito de desenvolvimento sustentável, trazendo de outros conteúdos que vocês já tiveram oportunidade, então resgatem, voltem às situações em que tiveram contato com o conceito de desenvolvimento sustentável, além de todo o material, como a gente sempre deixa para vocês uma orientação de trabalhar esse tema com alguns recursos didáticos, pedagógicos, que entendemos que vão auxiliar muito. Como eu disse, é a primeira semana, nós estamos criando uma base conceitual, uma base de se posicionar como engenheiro de produção. Então, para se posicionar como engenheiro de produção, eu preciso dominar o que está circunscrito, ou o que está no escopo, no âmbito de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado e até a próxima aula.